O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus mandou-o logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar, a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. De toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Vamos para uma pequena meditação. Olhando o contexto da primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Eliseu recebe um homem, um rei, que está com o corpo coberto por lepras. E ele pede, movido pelo Espírito de Deus, um pequeno exercício. O exercício era que Naamã se banhasse no Rio Jordão 7 vezes. E o rei achou que isso era muito complicado para ele. Por que banhar 7 vezes? Por quê? Por que será que nesta situação este rei pensou que seria desta maneira? Porque ele estava esperando uma ação de Deus e uma ação do profeta que fosse mágica. O profeta colocasse a mão na cabeça dele e ele ficasse curado. Pronto, era isso que ele queria. Só que a cura que Deus realiza em todas as épocas não é assim que funciona. Não é mágica. Né? De modo que alguém coloca a mão na cabeça e por um gesto extraordinário e pum, te acabou. Pronto, está tudo resolvido. Né? Não é assim que funciona. Não é assim que Deus age. Não é assim que o poder de Deus se manifesta. E aí, os servos do rei diz para ele, recomendam, puxa a orelha dele, faz uma correção, dizendo: Senhor, se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, não terias feito? Como quem diz: o que custa entrar no Jordão e banhar-se 7 vezes como o homem de Deus está mandando? Não custa nada. Vai lá. Se é eu, dizia assim: vai lá, se não ficar curado, pelo menos fica limpo. E aproveita para tomar banho. De modo que se banhar na água do Rio Jordão, não vai perder nada. Se não ficar curado, toma banho. Pronto. Não há problema nenhum. Eu acrescentaria: piorar não vai, porque quem já está com o corpo desse jeito, então se banhar não vai ficar pior. Então não custa nada. O que custa? Vai lá e pronto. Depois que o servo dá essa correção, o rei vai lá e faz exatamente aquilo que o profeta tinha dito. E aí, o resultado. Então ele desceu, mergulhou 7 vezes no Jordão, conforme o homem de Deus tinha mandado, e sua carne tornou-se semelhante a uma criancinha. Ele ficou purificado. Então, o que me chama a atenção e o que trago para a nossa reflexão? A ação de Deus na nossa vida conta com a nossa participação.
Deus pode fazer da nossa vida assim? Tudo se transformar? Pode. Ele é Deus. Um piscar de olho, ele pode fazer tudo. Mas ele, por amor e por misericórdia, quis precisar da nossa participação. Quis que nós colaborássemos com ele para aquilo que ele tem a realizar. Como fez com o rei da Síria, Naamã. Então a gente precisa, vamos dizer, sair do nosso comodismo, sair da nossa tranquilidade, sair do nosso campo de segurança, e fazer alguma coisa, dar alguns passos, nos colocar em movimento e deixar que o resto ele faça, deixar que o resto ele realize. Como nós ouvimos. O texto do Evangelho, Jesus realiza a cura de um leproso. E aqui acontece algo diferente. O leproso não esperou que Deus fizesse, ou que acontecesse como um passe de mágica e ele ficasse curado. Ele coloca a responsabilidade, consciente do que está fazendo, ele coloca a responsabilidade nas mãos de Jesus. Ele diz: Senhor, ele diz, se queres, tens o poder de curar-me. Notaram a diferença? Se queres, tens o poder de curar-me. E Jesus, nesse caso, podia dizer assim: eu não quero, não vai ficar curado. Não ficava curado. Como Jesus percebeu que o leproso deixou a ele a possibilidade, de escolha, se ele quisesse, ele disse: então eu quero, fica curado. Só que aí tem uma recomendação. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Este episódio, ou esta recomendação no Evangelho de Marcos, chega a ser curioso, engraçado. Porque o que acontece com todas as pessoas? Pode olhar no Evangelho de Marcos, com todas as pessoas que Jesus proíbe de contar, o que as pessoas fazem? Conta. Fosse nos dias de hoje, se fosse proibido, colocava no Facebook. Fosse nos dias de hoje, fosse proibido, colocava no Instagram. Todo mundo fica sabendo. E o texto diz, e eu às vezes morro de vontade de rir, ele diz que quanto mais Jesus proibia, mais a pessoa divulgava, mais a pessoa falava. Eu fico pensando, se é um de nós, se sou eu, receber esse milagre que recebeu, esse leproso, o que eu faria? O que você faria? Fosse você que tivesse recebido o milagre dele? A mesma coisa. Imagina, mandava anunciar no sistema de som da cidade, todo mundo fica sabendo. Jesus realizou em mim uma cura. Jesus me curou, Jesus me salvou. Jesus prestou atenção em mim. Você não faria isso? Eu faria, eu contaria para todo mundo. Eu ia correndo postar no Facebook. Para todo mundo ficar sabendo. Porque não só aquilo que satisfaça os olhos, mas é um encontro de salvação. A salvação aconteceu, a salvação está acontecendo. O sinal de que o reino de Deus está no meio de nós está acontecendo. E Jesus está realizando as suas curas. Jesus dá uma recomendação a ele: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Aqui tem uma mudança de comportamento moral, até mesmo. Por quê? No texto do Levítico, inclusive era a opção que a gente poderia ler, tem as orientações
né, de Deus dando as orientações para Moisés, como que um leproso deveria ser tratado diante da comunidade. Né? O próprio Jesus no Evangelho cura outros leprosos, que o leproso está com um sininho à distância, com a cabeça coberta, com o corpo coberto, com o sino à distância, gritando, tocando o sino e gritando impuro. Por quê? Todo mundo que se aproximasse de um leproso tornava-se impuro. E vejam que Jesus não teve medo de tornar-se impuro. Jesus não teve medo de aproximar-se do leproso. Muito pelo contrário, o leproso, quando se aproximou de Jesus, foi purificado. O leproso recebeu a graça de Deus da sua purificação. Ele reconhece Jesus, que Jesus poderia curar. Jesus não teve medo, teve compaixão dele, se aproximou dele e realizou por ele aquilo que ele pediu. E pediu, entre aspas, mas mandou que ele fosse mostrar-se ao sacerdote. Porque como quem declarava que era impuro era o sacerdote. Depois, o sacerdote também recebia o leproso que tinha sido curado. Se ele fosse curado, o leproso se apresentava. Então, quando estava leproso, o sacerdote olhava ele, né, fazia uma espécie de exame à distância, analisava e comprovava. Ele tem leproso, ele é impuro. Aí recebia uma sinetinha, ele se afastava da cidade e todo mundo que se aproximava, ele sacoiava a sinetinha dizendo impuro, impuro, impuro. Né? Ao contrário, o leproso que era purificado também deveria apresentar-se ao sacerdote para que o sacerdote comprovasse que ele estava curado. É o que Jesus manda esse leproso fazer. Vai apresentar-te ao sacerdote, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. E ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente na cidade. Então, antes, quem não podia entrar na cidade era o leproso. E agora, quem que não pode entrar mais na cidade? Mudou. Mudou. Mas por que Jesus não pode mais entrar na cidade? Por conta da numerosa multidão que ouviram o testemunho do leproso, e todo mundo quer chegar perto de Jesus. Isso tem a ver com o que Paulo dizia para nós na segunda leitura da missa domingo passado. Ai de mim se não evangelizar. Isso é evangelizar. Isso é falar dos benefícios de Jesus. O leproso começou a contar o que o Jesus fez na vida dele. E ele começou a testemunhar e mostrar para todo mundo, de modo que todo mundo queria se aproximar de Jesus. Então, nós precisamos ter essas atitudes. Primeiro, a gente precisa reconhecer que Jesus pode fazer por nós aquilo que nós precisamos. Só Jesus pode fazer por nós o que nós precisamos. A gente precisa reconhecer isso, como reconheceu o leproso. Reconhecendo, a gente deve deixar nas mãos de Jesus. Colocou nas mãos de Jesus, confia. Ele vai fazer, ele vai realizar. No tempo dele, ele vai fazer. Não sejamos apressados e de repente achando que a gente pode determinar quando Deus pode fazer. Quando Deus pode fazer na nossa vida aquilo que nós precisamos. Como queria o Naamã lá, o rei da Síria. Então, colocou nas mãos de Deus, confia. Está nas mãos de Jesus, confia. Ele vai fazer. Se ele não fizer, é porque ele não quis também, ué. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Não fique triste, não fique chateado, não fique decepcionado. Larga a mão de ser filho mimado. Larga a mão de ser filha mimada. Ah, Deus não fez por mim o que eu queria, então eu deixo de ir à igreja. Eu não vou mais na igreja. Eu vou buscar Deus na outra igreja. Eu vou buscar Deus na outra. E se ele não fizer lá também? Você volta para cá daí? Aí depois vai ter a cara de pau de dizer: encontrei Jesus. Ele estava perdido para você encontrar ele.
Você estava lá, ele estava dando para você as graças, você estava aqui, ele ofereceu para você um monte de graça, você não quis. Você achou que você era dono de Jesus. Você achou que podia determinar que Jesus podia fazer na sua vida daquele jeito quando ele fizesse. Ele mostrou para você que ele é Deus, ele faz o que ele quer. E você ficou todo doidinho, ficou todo cheio de... Como é que a turma fala? Ficou todo cheio de mimimi e eu não vou mais na igreja. Vai plantar batata, então. Então, é essa a experiência. Colocou nas mãos dele, deixa lá, ele vai fazer. Se ele não fizer, é porque não é hora. Se ele não fizer, é porque não é para o seu bem, não é para o seu crescimento, não é para a sua santificação e nem para a glória dele. E terceiro, é que se nós precisamos comunicar com a nossa vida os benefícios que Deus realizou, os benefícios que Deus fez por nós, as graças que Ele fez por nós, nós precisamos comunicar na nossa vida o que Ele fez, para que outros também possam fazer essa mesma experiência, né? E levar as pessoas a procurar Jesus. Então, que o Senhor purifique, que o Senhor, melhor, que a gente reconheça as nossas lepras, né? Daquilo que nós precisamos ser purificados, reconhecendo, coloquemos nas mãos de Jesus e confiemos que Jesus, no tempo certo, vai realizar por nós aquilo que nós precisamos e não tenhamos medo de contar, de mostrar para as pessoas os benefícios que o Senhor Deus realizou na nossa vida, para que outros também queiram se aproximar e fazer a mesma experiência que nós fizemos, como fez o leproso do evangelho que nós acabamos de ouvir. E aí nós terminamos com o que Paulo diz na segunda leitura, né? Que tudo que façais, quer comais, quer bebais, façais em nome de Jesus Cristo, dando por meio dele glórias a Deus Pai. Então, que nós tenhamos um coração agradecidos, que saibamos agradecer os benefícios que Deus realizou. Porque todos os dias Deus concede graças especiais, e digo no plural, graças especiais para todos nós, todos os dias, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Então não sejamos ingratos, saibamos agradecer, e em tudo dai graças a Deus, né, como nos ensina Paulo na leitura que nós ouvimos. Que Deus conceda a cada um de nós a graça da perseverança e nunca deixe a gente desanimar no meio do caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.